A inclusão em mesa do processo de certidão liberatória 589051314, município de Hernando da Vitória, bem como comunicar o sobrestamento dos processos 99387-016, Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba, 70487-415, município de Cascavel, e também comunicar a devolução da pauta de Vossa Excelência do processo 2688514, município da Lapa. Ainda palavra livre, não havendo manifestação, para o relato da pauta, Sua Excelência o Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor Presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, inicio a pauta por tomada de consulta ordinária 151.637/2013, município de Fênix. É uma transferência realizada para a Secretaria de Estado do Trabalho, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, SEDU, e Paraná Cidade, ao município de Fênix, no exercício 2010. Esse já é um assunto, pelo menos conhecido dessa Câmara e do Pleno, em relação àquela suposta triangulação entre Secretaria do Trabalho, SEDU e o município, tem a licitação única para obras feitas por um programa estadual. Neste sentido, a COFIT e o Ministério Público entendem pela regularidade com ressalva e imputação de multa. No voto, eu faço uma diferenciação entre eventuais irregularidades causadas pela SEDU ou Paraná Cidade e Secretaria de Trabalho e Ação Social, que são situações distintas da prestação de contas do município de Fênix. Esta prestação de contas, a qual há um termo de adesão, de aderência do município a essa atuação conjunta dos órgãos da Secretaria, não vejo, senhor presidente, nenhuma mácula a ser apresentada na prestação de contas. Por isso que proponho a regularidade das contas do município de Fênix, de responsabilidade do senhor Altair Molina Serrano, em relação ao termo de adesão 29/2009. Independente da opinião pessoal deste relator em relação a esta atuação conjunta, que não vejo nenhuma irregularidade na forma de execução de um programa comum com os municípios, mas destaco que isto não deve ser objeto de avaliação neste protocolado, e sim em outros protocolados que, inclusive, já estão em andamento. Por isso que não entro no mérito, afasto, sem no julgamento no mérito, a responsabilidade dos gestores das Secretarias de Estado da Trabalho, Emprego e Promoção Social, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e também do Paraná Cidade, senhor presidente. É o relatório simplificado com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 443.407/2017, município de Venceslau Braz, é uma tomada de conta extraordinária, instalada em função de acórdão proferido pela segunda Câmara em processo necessário para verificação de regularização de contratações por concurso público de funções de contabilidade e assessoria jurídica, que estariam em desacordo com o prejudicado 06. Não houve, naquele processo, a regularização. Nessa tomada de conta extraordinária, a COFAP já informa que os dois servidores já foram, inclusive, objeto de encaminhamento dos protocolos protocolados nesta Corte de Contas por concurso público, devidamente registrados conforme acórdão da primeira Câmara. Proposta de voto acompanhando as informações e pareceres do Ministério Público pelo encerramento e arquivamento, senhor presidente. Encerramento. Prestações de conta e transferência voluntária 305.506/2013, município de Antonina. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva e recomendações. Aprovação. Também regularidade e ressalvas, com ressalva e recomendações no protocolo 339.796/2013, repasse feito pelo município de Paranavaí, à Associação dos Moradores do Jardim Morumbi, conforme pareceres uniformes, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. 556.568/2013, município de Fênix, no repasse feito à PAI de Fênix, a proposta de voto acompanha os pareceres da COFIT e Ministério Público, de forma uniforme, pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Regular.
155.664/2014, município de Londrina, repasse feito à Associação Faça uma Criança Feliz de Londrina, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva e recomendações. Regular. Também regularidade com recomendações conforme pareceres uniformes da CUFIT e Ministério Público de Contas, no protocolo 156.431/2014, repasse feito pelo município de Londrina ao Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular. Regular. Protocolo 414 e 457/2014, solicito adiamento. Adiado. Tem o processo de pensão 764.290/2015, a proposta de voto é pelo legalidade e registro, conforme parecer da COFAP, não acatando o parecer ministerial pela diligência em função do inconformismo com a Instrução Normativa 117/2016. Diligência. O processo seguinte encontra-se com vistas. Continua. Tem prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 235.517/2016, município de Barra do Jacaré. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela expedição de parecer prévio, contendo a recomendação de regularidade das contas do senhor Edmar de Freitas Albonete, exercício de 2015, na condução do município de Barra do Jacaré. Senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 236.130/2016, município de Cascavel, prestação de contas relativo ao exercício de 2015. Num primeiro momento, senhor presidente, foram apontados pela CUFIM 3 impropriedades: divergência de dados do balanço patrimonial do SINAM, ausência de aporte de pagamento de aportes para cobertura de déficit atuarial e relatório do controle interno apresentando ocorrência de irregularidade passiva de desaprovação da gestão. Basicamente, em relação a obras, algumas prorrogações de contrato, licitações e comitê de transporte escolar e Conselho Municipal de Saúde. E também houve a intimação do responsável, o senhor Edgar Bueno, que apresentou defesa, justificando os 3 itens, ou buscando identificar os 3 itens, sendo o mais relevante o item 3, no que informa que a própria Controladoria Interna já emitiu parecer pela regularidade das contas, entendendo que, tratando detalhadamente, que cada item suscitado foi objeto de solução adequada. A COFIM acolheu parcialmente as justificativas, opinando pela regularidade das contas com ressalva. O Ministério Público, por sua vez, opina pela irregularidade das contas, entendendo a existência de obras inacabadas, em atraso e abandonadas, o que por si só configuraria a conduta imprópria da gestão. E, ademais, teria sido noticiado que algumas obras ainda estão pendentes, motivo pelo qual o item permanece irregular. Apresenta também a aplicação de multa ao gestor com a desaprovação das contas. Na proposta que apresento, senhor presidente, acompanhando o parecer da CUFIM, entendo regularizado a divergência de dados entre o balanço patrimonial e o SINAM, com relação ao aporte de cobertura de déficit atuarial, foram juntados os documentos comprovando, inclusive, que houve a complementação, que foram atendidos os valores previstos no laudo, razão pela qual acompanha a proposta da CUFIM pela regularidade com ressalva. Com relação ao relatório de controle interno, senhor presidente, permito-me discordar do parecer ministerial, na medida em que, além de elogiar, senhor presidente, no voto, ou registrar, não elogiar, a existência de um sistema de controle interno efetivamente atuante, cumpre também apontar que a própria controladoria, em manifestação conclusiva, posicionou-se pela solução de todos os apontamentos, mas nem por isso, senhor presidente, deixo de apresentar no voto a contradita a argumentação ministerial, no sentido de que as obras inacabadas, foram apenas 5, 3 delas foram abertos processos administrativos por descumprimento contratual pela empresa responsável. Uma das obras depende de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, que estão em atraso, e apenas uma requereu algumas reformas, uma vez que os serviços não foram executados em conformidade com o contrato. Também verifico que nenhuma impropriedade na obra que foi executada, essa impropriedade
que não foi executada de acordo com o contrato, necessário ressalvar uma maior atuação na fiscalização, ou seja, não são obras paralisadas ou inacabadas. Por essa razão, entendo pela conversão do feito em ressalva. Com relação às alterações contratuais, foram regularizadas, a ausência de nomeação de membros do Conselho Municipal de Saúde também foram regularizados, a instituição do Comitê Municipal de Transporte Escolar também regularizado. Com relação, senhor presidente, a uma representação que foi apontado no relatório do controle interno e reafirmado pelo Ministério Público, entendo que não há razoabilidade em desaprovar a conta de um exercício inteiro em função de uma multa aplicada em outro processo que ainda está em tramitação nesta Corte. E tratava-se ainda de licitação realizada 5 anos antes do exercício em questão, ou seja, de 2010. Razão pela qual, senhor presidente, proponho a expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Edgar Bueno, prefeito de Cascavel, no exercício de 2015, ressalvando a complementação de aportes necessários para a cobertura do déficit atuarial, apenas no exercício de 2016, e a não realização de acompanhamento em obra de construção de unidade escolar, e determinando encaminhamento dos autos ao núcleo de apoio à fiscalização, para que se entender necessária a avaliação de conveniência e oportunidade, inclusão do município de Cascavel em futuros procedimentos de controle. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem também prestação de contas do Poder Executivo de Juranda, 243.030/2016. A proposta de voto, senhor presidente, discorda dos pareceres da CONFIN e do Ministério Público, entendendo que o déficit de 2,07% não se mostra suficiente para a mácula das contas, em razão de um precedente de data de corte, que já adotamos, e não há nenhuma anomalia na execução orçamentária que possa implicar em falta de atendimento ao dever de boa gestão. Por isso, entendo pela emissão de parecer prévio, pela regularidade com ressalva das contas do senhor Bento Batista da Silva, prefeito municipal de Juranda, exercício 2015. Está em discussão. Aprovado. Mesma situação de déficit abaixo de 5%, sem nenhuma outra anomalia, nas contas prestadas pelo senhor Miguel Petrin, prefeito do período de janeiro de 2015 a 26 de janeiro de 2015, e do senhor Nassir Brugger, prefeito de 27 de janeiro de 2015 a 31 de 12 de 2016. Pela regularidade, com ressalva, senhor presidente, mas não em função, o índice é de déficit de 3 e alguma coisa, mas aplico multa administrativa do 87.3b em função do atraso no encaminhamento dos dados do SIM-AM ao senhor Nassir Agostinho Brugger. É o relatório com a proposta de voto. Não está em discussão. Aprovado. É só para complementar, 1,16 o déficit. Município de Sarandi, 264.401/2016. A proposta de voto acompanha os pareceres da CONFIN e Ministério Público, senhor presidente, pela expedição de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, exercício 2015, em função de não aplicação do mínimo de 95% dos recursos do Fundeb. Na verdade, senhor presidente, nesse caso, na primeiro momento, não tinha sido comprovado nem o atendimento aos 25% do gasto com educação. Em contraditório, a CONFIN retificou o cálculo, chegando a 25,14 ou 25,34. Com relação ao não atendimento dos 100% ao Fundeb, os 5% que foi alegado que seriam pagos com superávit financeiro no final do exercício, não houve a comprovação nem do decreto de complementação, nem os valores que foram efetivamente pagos, apesar do superávit indicado. Então, mantém-se a não comprovação desse saldo de 5% não aplicado no primeiro trimestre do exercício seguinte, e também regularidade pela ausência de pagamento de aportes à cobertura do déficit atuarial, aplicando-se ao senhor Carlos Alberto de Paula Júnior as seguintes sanções: multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, em razão da irregularidade das contas, multa
do 87.3b, em razão de atraso na entrega dos dados do mês 13, encerramento junto ao sistema SIM-AM. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães. E só me permita um pequeno comentário, até como ilustração, né, conselheiro Fábio Camargo, porque levei um susto. Sarandi tem 91 mil habitantes. Não, tudo isso é uma coisa assim incrível. É porque é Maringá, e Maringá é uma cidade diferenciada, não é a cidade que tem um padrão de vida extraordinário no Estado, talvez a melhor condição, e ao lado estão as cidades satélites, como Sarandi, que eu confesso, a minha ignorância, achei que tivesse uns 25 mil, tem 91 mil habitantes. Conselheiro Fábio Camargo, Vossa Excelência é o dono da palavra. Muito obrigado, senhor presidente, demais membros que estão compondo essa primeira Câmara. Eu inicio minha pauta com o processo que eu solicitei a inclusão em mesa, é o 58905317, é uma certidão liberatória formulada pelo município de União da Vitória, diante do impedimento para sua expedição online em virtude da decisão contida no Acórdão 1270 do 8 da primeira Câmara, proferido nos autos do processo 127.420.05, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória, exercício do 4. A Coordenadoria de Execuções, por meio de informação, manifestando-se pelo indeferimento do pedido, observou que consta da petição inicial documentação referente ao cumprimento daquela decisão, razão pela qual sugeriu a reprodução daqueles documentos e anexação aos autos da prestação de contas, a fim de que o respectivo relator possa tomar ciência das providências adotadas pelo peticionário. Por intermédio de despacho, ponderando o que consta do sistema de trâmites que os mencionados autos não foram digitalizados e se encontram em remessa externa desde 17/10/8, e ainda considerando a natureza expedita dos processos de pedido de certidão liberatória, o acatamento da sugestão da unidade técnica prolongaria demasiadamente a decisão quanto ao requerimento pelo município, haja vistas as providências administrativas que precisariam ser adotadas preliminarmente à anexação das cópias e trâmite do processo em prestação de contas. Com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, indeferi a proposta da COEX e determinei o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e ao Ministério Público de Contas para análise de mérito do pedido. Assim, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos e a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, diante da inexistência de impedimento nas respectivas áreas de atribuições, manifestaram-se pelo deferimento do pedido. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, manifestou-se pelo indeferimento da certidão liberatória diante das irregularidades apontadas pela Coordenadoria de Execuções, aduzindo que o cumprimento da decisão somente pode ser debatido no processo em que o acórdão foi proferido, sendo o presente expediente inadequado para tal finalidade. Como bem apontado pelo douto Ministério Público de Contas, a análise quanto ao cumprimento ou não das decisões do Acórdão 1270 do 8 da primeira Câmara compete privativamente ao relator daquelas contas, no caso, o insigne auditor Sérgio Ricardo Fonseca Valadares. Entretanto, considerando que o município encaminhou documentação com o qual busca comprovar o cumprimento da decisão e ainda os procedimentos administrativos que necessitam ser adotados previamente à análise do cumprimento da decisão nos autos originais da prestação de contas, tenho para mim que o indeferimento do pedido nesta oportunidade representaria medida desarrazoada que poderia impor ao município um prejuízo maior, razão pela qual reitero os fundamentos já declinados por meio do despacho 140617 e voto pelo deferimento do pedido de emissão de certidão liberatória. Após o trânsito em julgado da decisão, encaminhe-se o feito à diretoria de protocolo para extração de cópia da peça 3 destes autos, autuação como requerimento e distribuição ao ilustre auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para deliberação. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado.
processo seguinte é o 74446113, é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e o Centro de Reintegração Social Batalhão da Última Hora, no valor de R$ 72 mil, exercício do 12, tendo por objeto o atendimento integral institucional para crianças de 2 a 12 anos. COFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendação, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 611.00416, é uma admissão realizada pelo município de Nova Esperança, processo autuado anteriormente à implantação do CIAP. COFAP foi pelo registro, Ministério Público pela negativa do registro das admissões e, seguindo precedentes desse tribunal, voto pelo registro das admissões. Aprovado. Processo 230.26416, uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Guairaçá, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Maria Ana de Oliveira Souza. COFIN e Ministério Público pela irregularidade das contas e multa, em razão da ausência de comprovação de publicação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre do 15. Adicionalmente, ressalvaram o atraso de 3 dias na publicação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre do 15, sugerindo a aplicação de multa, e mais o atraso de 13 dias na entrega dos dados do mês 13 do SINAM, sugerindo multa também. Senhor presidente, eu voto pela regularidade das contas apenas com ressalva. O atraso na publicação do relatório de gestão fiscal no primeiro quadrimestre do 15, a não comprovação de publicação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre do 15, o atraso na entrega dos dados do SINAM, aplico a multa do artigo 87.4G da Lei Complementar 103 do 5, em face da ausência de comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre do 15. Afasto a multa pelo atraso na entrega dos dados do SINAM, tendo em vista que o atraso de 13 dias não se mostrou expressivo e não prejudicou a análise das contas, tampouco a fiscalização desse tribunal. Está em discussão. A minha divergência é parcial em relação ao motivo, mas diverge da conclusão. Eu entendo que a não publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre é motivo suficiente, sim, para irregularidade das contas. Esse é um instrumento fundamental de transparência e de prestação de contas da gestão fiscal para a sociedade. Então, nesse particular, com o devido respeito, divirjo e entendo que há, sim, motivo para a desaprovação das contas pela falta de publicação do respectivo relatório. Senhor relator. Senhor presidente, eu entendo, senhor presidente, que eu já estou aplicando a multa do 87.4G e, portanto, eu permaneço com o meu voto. O senhor está aprovado o voto de Vossa Excelência. O processo seguinte é o 233.247.16, é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Itapejara, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Noé Caldeira Brante, 1/1/13 a 31/12/16. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas sem multa em razão do resultado financeiro das fontes não vinculadas, com déficit correspondendo a 4,44% das fontes. A ausência de aplicação de no mínimo 60% do recurso do Fundeb na remuneração do magistério, considerando que após novo cálculo do índice atingiu 65,86%. Não foram encaminhados documentos comprovando que os pagamentos foram realizados com recursos do Fundeb de 40%. A ausência de um novo parecer do Conselho Municipal do Fundeb ratificando as informações prestadas. Portanto, eu voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro de fontes não vinculadas com o déficit correspondendo a 4,44%, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acompanhando o precedente desse tribunal, e também a ausência dos documentos comprobatórios de que os pagamentos foram realizados com os recursos do Fundeb e de um novo parecer do Conselho Municipal do Fundeb. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 252.46216 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Lobato, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Fábio Chicaroli, 1/10/14 a 31/12/16.
o COFIN pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de comprovação de irregularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social e o atraso de 8 dias na entrega dos dados do mês 3 do SINAEM com aplicação de multa. Ministério Público pela irregularidade das contas e eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de comprovação de irregularidade previdenciária e o atraso na entrega dos dados do mês 13 do SINAEM. Também afasto a multa proposta pelo atraso na entrega dos dados do SINAEM, tendo em vista que o atraso foi de 8 dias. Não foi expressivo nem prejudicou a análise das contas, tampouco a fiscalização desse tribunal, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 254-98816, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Jardim Olinda, exercício do 15, de responsabilidade do Juraci Paz da Silva, 1/1/13 a 31/12/16. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas em razão da ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, no valor de R$ 194.300. E eu, senhor presidente, voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial. Entretanto, determino a aplicação da multa do artigo 87.4g da Lei Complementar 105 ao senhor Juraci Paz da Silva. Em discussão. Aprovado. Por fim, senhor presidente, processo 270-19316, uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Campina do Simão, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Laurici Miranda, 1/1/13 a 31/12/16, COFIN pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 158 dias na entrega dos dados do mês 3 do SINAEM com aplicação de multa. Ministério Público pela irregularidade das contas, eu voto pela regularidade das contas, com ressalva e multa em razão do atraso de 158 dias na entrega dos dados do mês 3 do SINAEM, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Eu agradeço a atenção do outro plenário, a pauta está absolutamente atendida, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tenho na pauta o processo primeiro da pauta, é o 140.00609. Nesse processo são apontadas duas causas de irregularidade: atraso na apresentação de relatórios bimestrais e pagamento a maior aos senhores vereadores. Eu vou, senhor presidente, pedir desculpas, mas adiar esse processo, porque nenhuma das duas questões, a meu juízo, estão muito bem esclarecidas. Eu não tenho aqui o tempo o tempo de atraso nessa publicação e não tenho também os detalhes de por que esses valores são considerados a maior. Então, senhor presidente, eu peço desculpas, eu vou adiar para que eu tenha esses esclarecimentos de maneira mais adequada. Está adiado. Obrigado. O segundo processo é o 258.3313, é ato de concessão de pensão à senhora Carolina Aparecida dos Santos e a senhora Carolina Aparecida dos Santos e a Mateus Galvão Aires. Ana Vitória Aires e Maria Clara Galvão Aires, viúva e filhos menores do senhor servidor Gilmar de Paula Aires, vigia no município de Telêmaco Borba. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, a peça 21, opina pela legalidade de registro do ato, fazendo análise com escopo reduzido nos termos da Instrução Normativa 117/2016. O Ministério Público de Contas, a peça 22, argumenta que a Instrução Normativa 117/2016 padece de inconstitucionalidade ao restringir a atuação ministerial. Também entende que a instrução é ilegal, por outros argumentos que expõe de modo pormenorizado em seu parecer. Eu sigo, então, a jurisprudência pacífica, entendendo e deixando claro que a Instrução Normativa 117/2016 teve como objetivo permitir ao tribunal que se debruce e atue concomitantemente nos concursos públicos e nos fatos contemporâneos e deixando os processos mais antigos com uma análise mais rápida, o que não impede que o Ministério Público, encontrando alguma irregularidade, algum indício de fraude, por exemplo, num concurso, aponte esse indício e, evidentemente, que nós iremos analisar com mais detalhe esse fato específico de um ato específico. Então, seguindo a jurisprudência, estou falando isso deixando claro
Isso porque todas essas decisões têm sido objeto de embargos de declaração, e aí no embargo eu explico de novo e deixo bem claro que, inclusive mostrando que a instrução normativa seguinte, a 118, não é isso? Está permitindo que nós concedamos, inclusive, liminares, suspendendo o concurso em andamento, permitindo que a equipe de auditoria fiscalize a aplicação das provas, inclusive, e verifique eventuais problemas graves. Agora mesmo eu tive notícia de que numa liminar que deferi um consórcio, acho que do norte do Paraná, não me lembro o nome do consórcio, em que a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal esteve no dia das provas fiscalizando, e o conselheiro Fernando também teve muito parecido, aliás, acho que da mesma entidade, e a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, que eu cumprimento mais uma vez, esteve no dia da prova e mostrou uma série de falhas na aplicação, e o consórcio acabou, então, declarando a nulidade do certame e provavelmente vai fazer outro concurso. Não vi se do conselheiro Fernando, mas deve ter tido o mesmo destino, né? Então, cumprimento mais uma vez a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal e, mais uma vez, digo que acho que foi acertada a Instrução Normativa 117 para liberar a força de trabalho para acompanhar atos contemporâneos de maneira concomitante. Estou fazendo todos os esclarecimentos porque essa decisão provavelmente será objeto de embargos e, do ponto de vista do direito intertemporal processual, a Instrução Normativa 117 disse que ela se aplica aos atos, todos os atos de concurso público, de admissão, que não tivessem sido encaminhados ao tribunal até o advento do sistema de informática que permite a análise mais rápida disso. Então, em termos de direito intertemporal, direito processual intertemporal, também é aplicável a Instrução Normativa 117 e não a instrução vigente à época da concessão ou do concurso público. Creio que é esse o entendimento, porque o Ministério Público também argumenta isso. Olha, mas na época do concurso, a Instrução Normativa do Tribunal era outra. Não, mas a Instrução Normativa 117 deixou isso claro, que mesmo que a época do concurso estivesse vigendo, tivesse eficácia a Instrução Normativa anterior, o Tribunal examinará o ato com base nessa nova Instrução Normativa. Então, já esclarecendo isso também para o Ministério Público. Está no voto. Já esclarecendo em relação ao direito intertemporal, o Tribunal deixou claro, a própria instrução deixa claro que para os concursos, para os atos de admissão, são todos. E para os outros atos, os de concessão de aposentadorias, reservas, reformas, pensões, há uma pequena diferença, desde que não houvesse ainda nenhuma instrução. Salvo engano, é isso. Então, o que mais, Ministério Público, que o Ministério Público questiona, por gentileza, para eu já poder responder e ver se eu escapo de um embargo de declaração. Doutor Sérgio, escapar de embargos ou não vai depender da completude ou da falta de obscuridade do seu voto. Entretanto, né, até eu me surpreendo com a sua, digamos assim, com a sua preocupação em trazer todos esses argumentos, meio porque me parece ser uma matéria vencida, né, tanto na Câmara quanto no plenário, e eu também não quero cansá-los para tentar desdizer o que o senhor está dizendo. Não, porque eu acho que acredito que também já se debruçou, já se debruçaram sobre essa matéria, e é óbvio, né, aqui a gente não está num jogo, né, de tentar desabonar ninguém que pense diferente, né, e sim da gente conseguir conciliar e conviver com diferenças, né, e quem decide são os senhores, e acredito que um conselho existe justamente para chegar em decisões consensuais, né, visando o que se entende por melhor, né. Poderia, sinceramente, listar várias razões pelas quais eu poderia me colocar contra, né, várias questões que o senhor pôs aqui, né. Inclusive uma das que só a título de elucidação se coloca eventualmente, que isso foi questionado, inclusive junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, que entendeu, por não entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra essa medida no TJ, porque entendia que era possível que o tribunal fizesse uma interpretação conforme.
que a gente não vê que está acontecendo. Então, enfim, para encurtar e para não cansar, né? Obrigado pelas suas preocupações, né? Mas com certeza não será esse tipo de diálogo, enfim, de enfrentamento que a gente tenha colocado aqui que vai evitar ou não um eventual recurso. Mas obrigado. Bom, senhor presidente, eu já vi que não vou escapar de mais um embargo de declaração do Ministério Público, por mais que eu esclareça tudo e tente evitar obscuridade ou contradição, mas pelo menos essas que o Ministério Público tem questionado, eu procuro responder no voto. E, claro, entendo a posição do Ministério Público, mas apenas o embargo cabe quando houver obscuridade, omissão, contradição. E eu vou tentar que os votos não tenham nenhum desses vícios, né? Mas agradeço, então, ao ilustre representando o Ministério Público, pois não. E também só por fim, para que fique claro, né, até eventualmente quem assiste uma sessão dessa ou qualquer coisa do estilo, né, exatamente, não só por isso, né, mas como foi colocado, eventualmente se o Ministério Público apontar falha, alguma coisa ou descobrir alguma coisa, somente para quem acredita que o Ministério Público não seja o nosso, alguém que está no gabinete e recebe processo e depende de toda uma instrução, né, e depende de toda uma estrutura para você ir no local, descobrir, trazer fatos, isso se torna retórico. Né? Nós também só conseguimos analisar e fazer ponderações com base no que está no processo. Por isso que, às vezes, a gente eventualmente até se excede no zelo para que haja elementos nos autos para que a gente possa examinar. Só com esse esclarecimento, obrigado. Senhor presidente, mas só para terminar, mas o Ministério Público, às vezes, mostra sim, por exemplo, lembra que um determinado concurso foi organizado por uma empresa que está sendo investigada. O Ministério Público, às vezes, nos lembra, essa empresa que fez esse concurso está sendo investigada. Opa, aí acende a luz de alerta, e esse processo tem uma tramitação diferente. Espera aí, essa empresa já foi acusada de fraude em concurso público. Ou então verifica, olha, o servidor admitido já tem outro vínculo em outro município. Opa, isso também tem que ser investigado. Esse tipo de alerta, procurador Dr. Michael, a que eu me refiro. Eu creio que Vossa Excelência compreende. O Ministério Público indica que essa empresa já foi objeto de investigação em fraude de concurso. Opa, esse servidor que está sendo admitido já tem outro vínculo em outro município. E todas essas indicações nos servem de alerta. E aí sim, o processo tem um outro rumo com uma investigação mais detalhada. Mas simplesmente dizer que não se pode fazer essa verificação de maneira tão rápida quanto prevista na 117, aí nós não estamos negando, aí nós estaremos negando vigência à instrução normativa 117. Então, só para deixar claro, se o Ministério Público aponta uma empresa que realizou esse concurso, está sendo investigada, ou saiu no Fantástico, muito bem. Olha, esse servidor que está sendo admitido já tem outro vínculo. Opa, também vamos verificar. Então, senhor presidente, com essas considerações, o voto é conforme jurisprudência pela legalidade de registro, aguardando os embargos de declaração do Ministério Público. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é o processo de revisão de proventos de policial militar. Esse é um daqueles processos, nesse aqui, há na pauta do conselheiro Fernando um processo que trata de contagem de tempo de regime geral de previdência. Vossa Excelência relatou na semana passada um processo em que também haveria uma discussão sobre a contagem de tempo dos militares para o regime geral de previdência, e nesse aqui a questão não é contagem geral de tempo de previdência, mas contagem em dobro de licença não usufruída. O tribunal pacificou, com fundamento no artigo 42, o tribunal pacificou, com base no artigo 42 da Constituição da República, que estabelece que os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições dos artigos tais, cabendo à lei especial específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
Parágrafo 2º, aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Com base nessas disposições constitucionais, o tribunal entendeu que, a despeito das emendas e das reformas previdenciárias de 98 e seguintes, né, as emendas 20, 41, 47, etc., a despeito dessas emendas que procuraram reforçar o caráter contributivo, retributivo do sistema previdenciário, visando a quê? Tendo como objetivo o quê? Tendo como objetivo manter a saúde financeira, a rigidez do sistema previdenciário, que é hoje a discussão nacional. O tribunal entendeu que, como existe essa previsão de lei específica para os militares, poderia haver a contagem de tempo ficto. E foi essa a jurisprudência de hoje, que está vigente até hoje. Eu, no entanto, senhor presidente, estaria disposto a entender que essa contagem ficta não é constitucional por ofensa ao princípio contributivo retributivo. E aí eu consultaria os conselheiros, porque eu tenderia a acompanhar o parecer da assessoria jurídica da Paraná Previdência, não exatamente pelos argumentos que ela aponta ali, mas entender que essa contagem de tempo ficto hoje não é possível. Mas estou alertando, essa diferença, essa decisão conflitaria com a decisão majoritária hoje. E eu estou falando isso por quê? Porque tenho refletido sobre todas essas formas de contagem de tempo, e agora mesmo naquele processo do conselheiro Fernando, eu tendo a acompanhar o conselheiro Fernando, divergindo da segunda Câmara. A segunda Câmara não admite a contagem de tempo de regime geral, não admite a contagem de regime geral para efeito de reserva dos militares. E eu estou tendendo a acompanhar o conselheiro Fernando com uma pequena diferençazinha na fórmula de cálculo para proporcionalizar os tempos trabalhados sob dois diferentes regimes. Agora, aqui eu estou... Quer dizer, a preocupação da segunda Câmara, que me parece totalmente legítima, é não contar essa contribuição, tendo em vista que isso provoca uma crise, uma falta de recursos no sistema previdenciário. Isso em relação ao tempo de serviço de INSS, que é outra questão. Mas nesse aqui, o resultado é o mesmo. Estamos contando o tempo em que não houve contribuição, e isso corrói o dinheiro que existe para pagar aposentadorias, reservas, reformas, etc. Então, senhor presidente, eu ousaria a sugerir uma mudança de entendimento. Vossa Excelência me disse já que ficou vencido naquela oportunidade. Eu ousaria propor uma mudança de entendimento para provocarmos a discussão também no plenário quanto a essa questão. Né? Na outra questão, eu estou tendendo... A outra está adiada, né? A outra está adiada. Mas são todas questões que corroem e que dificultam a rigidez do sistema financeiro. E não é uma fundamentação consequencialista apenas, quer dizer, que olha a consequência e aí constrói o argumento para resultar uma solução mais adequada. É uma análise do ponto de vista de justiça, de equilíbrio, de princípios constitucionais, contributivo, retributivo, de procurar uma rigidez do sistema. Quer dizer, por que o militar teria direito a um tempo ficto, enquanto os outros todos não têm? Ah, porque eles têm condições especiais. São militares, não são civis. Mas, e o princípio contributivo retributivo? Então, conselheiro Fernando, era isso que eu queria inicialmente sugerir, se cabe ou não essa discussão, ou se vamos simplesmente seguir a orientação atual, que foi por maioria dividida, não foi por unanimidade, houve votos vencidos, se poderíamos ou não retomar essa discussão, já que estamos retomando a discussão da contagem de tempo de regime geral. Eu acho que, neste caso aqui,
na minha avaliação, é mais justificável negar este direito do que aquele outro. Qual direito? O direito dos militares de contagem de tempo. O outro caso trata de contagem de tempo de contribuição ao regime geral, e este trata de tempo ficto, contar em dobro um tempo não trabalhado. Senhor presidente, eu estou aqui suscitando uma discussão, já que estamos discutindo a contagem de tempo ao INSS, em que a segunda Câmara não admite para os militares a contagem de tempo no regime geral de previdência. Lá ficou vencido o auditor conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro e os membros titulares da Câmara, os conselheiros Artagão, Ivens e Ivan Bonilha, votaram pela não aplicação daquele artigo que claramente assegura aos militares o direito de contagem de tempo de contribuição ao regime geral. Aquele é outra discussão, mas as duas estão relacionadas ao quê? A saúde financeira do fundo previdenciário. Estão relacionadas ao princípio contributivo-retributivo. Recebe desde que tenha contribuído. Então, senhor presidente, não sei se eu tenho um voto aqui seguindo a jurisprudência, que se pacificou no sentido de entender que os militares têm sim direito à contagem de tempo ficto. Os pareceres da Paraná Previdência são contrários a isso. E aqui a discussão é se o militar teria um arredondamento, aquela questão de arredondamento ainda. Arredondamento e a questão de licença não usufruída. Senhor presidente, então, o que eu estou levantando é o seguinte: poderíamos nós aqui na Câmara levantarmos novamente essa discussão e entendermos que não é devido o tempo ficto para os militares nessa questão de arredondamento? Não é? Então, estou suscitando uma discussão, senhor presidente, senhor conselheiro Fábio. Gostaria, Vossa Excelência prefere manter a jurisprudência atual? Prefere manter a jurisprudência atual? Está já me acenando. Senhor presidente. Por favor. Pois não. Eu estou até suscitando os debates porque nós estamos voltando a discutir essas questões, não é? De equilíbrio do sistema previdenciário. Vossa Excelência também tende a manter a jurisprudência atual nesse sentido, não é isso? Pela legalidade. Pela legalidade de registro. Nesse sentido. E não vou discutir, vou dizer a Vossa Excelência. Primeiro que eu prefiro que nós tenhamos essa discussão no pleno, já que Vossa Excelência levantou que a primeira Câmara tem um posicionamento, a segunda Câmara é frontalmente contrária ao posicionamento desta primeira Câmara. O estudo de Vossa Excelência, como sempre, é brilhante, inteligente, tanto que eu até me retirei em parte para que Vossa Excelência pudesse compor o quórum, não é? Mas senti também, confesso, que o posicionamento de Vossa Excelência levaria a uma modificação do que temos votado na primeira Câmara. E o conselheiro Fernando Guimarães, gentilmente, me pediu para se ausentar, para que Vossa Excelência compusesse o quórum e levasse adiante a discussão. Por isso é que eu quero me reservar, não sei o conselheiro Fábio Camargo também como vai se comportar, para uma discussão ampla no pleno e que eu quero dizer desde já que Vossa Excelência, até apelarei ao senhor presidente, para que discuta e, se possível, faça parte até do quórum. Porque o estudo que Vossa Excelência traz é brilhante. Eu apenas, já que eu não queria discutir a matéria nem falar, devo lembrar que o sistema previdenciário é delicado, muito mais por incúria do Estado do que por provocação das pessoas que compõem esse sistema previdenciário. E também não acho justo que, porque Vossa Excelência disse, olha, se a polícia militar tem esse direito, por que que os outros não têm? Eu acho muito difícil, confesso com muita tranquilidade, acho muito difícil fazer alguns paralelos. Basta ver o número de policiais que já morreram este ano em todo o Brasil, não é? Porque vai enfrentar o quê? O que há de pior.
E tem que ter uma diferenciação. Eu entendo assim, eu sou mais prático do que legalista, sempre fui assim. E vejo com esta extrema preocupação. Já falei aqui uma oportunidade também, que se nós tivéssemos hoje o corte do tempo ficto dos policiais militares, e não estou com receio dos dois que estão lá em cima, não. Mas se nós tivéssemos o corte, nós teríamos provavelmente entre 4.500 e 6.000 policiais todo ano pedindo licença-prêmio. E nós sabemos o número reduzido de policiais, até porque adequado ao Estado, à situação que nós vivemos nesse país. O Paraná hoje voltou a ser uma ilha, porque nós estamos vendo todo dia estados aí dizendo que não podem pagar, mas o salário, parcelando o salário, como foi o último caso do Distrito Federal, que está pensando seriamente em parcelar o salário, Vossa Excelência, que por muito tempo lá morou e ensinou o brasiliense, não é? Com a capacidade, com a habilitação que Vossa Excelência tem, a qualificação extraordinária. E o nosso Paraná ainda tem uma diferenciação muito grande. Mas eu não acho justo que tiremos de quem enfrenta o que há de pior na nossa sociedade. Posso até amanhã rever posição, que vai ser difícil, confesso. Posso até perder no plenário. Mas, neste momento, Excelência, eu ainda continuo com o posicionamento adotado por esta primeira Câmara, que é pela legalidade. Senhor presidente, então, apenas eu quis suscitar a discussão, eu tenho até o voto que eu trago aqui é seguindo a jurisprudência. Né? O voto que está escrito aqui na minha mão é seguindo a jurisprudência. Eu quis suscitar a discussão, então eu quero fazer duas rápidas observações. O que provavelmente vai ser levado ao plenário com uma divergência clara é a questão do tempo de contribuição ao regime geral. Essa aqui é uma outra questão, que por enquanto, ao que eu saiba, não há divergência entre as câmaras. Haveria uma divergência agora, se fosse revista a jurisprudência. Quanto ao princípio da igualdade, da isonomia, não é? Isso aí, existem tratados e mais tratados sobre o que é igualdade. Quer dizer, aí aquela definição básica, tratar os iguais igualmente ou desiguais desigualmente na medida da desigualdade. Existe o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, de Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz o quê? Diz que toda lei discrimina situações. A questão é se essa discriminação é justa ou não. Então, eu que sou neto de policial militar, da Polícia de Minas Gerais, e Tiradentes é o patrono de todas as polícias militares, é óbvio que eu sei que a vida de um militar é diferente da vida de um civil, e por isso ele tem também o tempo de trabalho é de 30 anos e não de 35. Então, senhor presidente, apenas não quis igualar os desiguais, não. Quando eu disse que quer dizer, os civis não têm direito ao tempo ficto, e os militares têm, eu não estou querendo dizer isso como regra absoluta, que tudo que for dado a um tem que ser dado ao outro, não. Quer dizer, de novo, o princípio da igualdade, que uma das definições, porque existem tratados e tratados filosóficos sobre igualdade, desde Rousseau, Spinoza, etc. Tratados e mais tratados, bibliotecas e mais bibliotecas sobre o que seja igualdade, o tratamento, igualitarismo, as doutrinas, etc. Bibliotecas cheias sobre o que seja o princípio da igualdade. Eu não estou dizendo que o militar tem que ter exatamente os direitos dos civis e vice-versa. Não estou igualando desiguais. Eu estou apenas, nesse ponto específico, analisando os ditames constitucionais do princípio contributivo-retributivo, propondo uma discussão. É realmente constitucional a contagem de tempo ficto pelos militares? É apenas essa discussão. Não estou, de forma alguma, igualando desiguais. Então, senhor presidente, suspeita toda essa discussão, eu incorporo ao meu voto essa primeira discussão e vou seguir a jurisprudência, propondo, então, mas já prevendo essas discussões para o plenário, uma delas já clara, que é a questão do tempo de contribuição ao regime geral de previdência, essa aqui ainda não tão clara que será levada ao plenário, mas podemos tratar dela quando tratarmos da questão do regime geral. Então, senhor presidente, fazendo essa discussão,
eu mantenho, então, por enquanto, por hora, acompanho, então, a jurisprudência pacífica e voto pela legalidade de registro. Então, está em discussão. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer um assunto tão importante, mais uma vez, e está aprovado o voto. Obrigado, senhor presidente. O processo seguinte... os embargos de declaração do Ministério Público. Trata-se de embargos de declaração, peça 38, interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão 3017 da Primeira Câmara, que deixaram de apreciar apontamento pertinente à ausência de documentos relacionados à identificação e inexistência de parentesco com os candidatos inscritos e formação acadêmica dos profissionais responsáveis pela elaboração das questões e correção das provas. Os embargos foram interpostos tempestivamente, restando atendidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual foram admitidos. A Procuradoria de Contas, o Ministério Público de Contas, indica omissão no decisum, na medida em que a documentação relacionada à identificação, formação e inexistência de parentesco com os candidatos inscritos dos profissionais responsáveis pela elaboração das questões e correção das provas não fora acostada aos autos. Registro que tais documentos são capazes de influenciar no juízo de legalidade das admissões analisadas. Conforme se verifica dos autos, o exame das admissões foi guiado pela Instrução Normativa 117/2016, regulamento ao qual notoriamente se opõe o Ministério Público de Contas. Referida norma consagra em seu artigo 1º escopo reduzido na apreciação de processos que ingressaram antes da implantação do Sistema Integrado de Atos Pessoal, SIAP. E, dentre a documentação exigida, não estão contemplados os documentos referidos pelo parquê, motivo pelo qual o acórdão não se debruçou especificamente sobre o questionado. Cuide-se que, nos moldes dispostos na decisão, o escopo reduzido não desautoriza que irregularidades sejam apreciadas no caso concreto, sempre que apontamentos nesse sentido forem suficientemente apresentados. Na hipótese do caso concreto, no caso concreto, o parecer ministerial, restringe-se a indicar genericamente a falta de documentos, abstendo-se de assentar indício de fraude ou irregularidade que tornassem premente a exigência desses elementos. Ademais do que concerne a questão do direito intertemporal, faço mister trazer à baila a diretriz indicada no artigo 1º da Instrução Normativa número 117/2016. E já falei sobre isso até antes desses embargos, novamente deixando claro que pela Instrução Normativa a regra processual imposta ao tribunal para exame deste processo é aquela fixada na Instrução Normativa 117. Então, senhor presidente, conheço do recurso, conheço dos embargos de declaração, para, no mérito, considerá-lo improcedente, ou seja, propondo o desprovimento dos embargos, porque não há omissão, uma vez que a Instrução Normativa não exige que esses documentos sejam solicitados ou requeridos ou obrigatórios de serem apresentados. Então, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, proponho que eles sejam desprovidos. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha relatado. Os demais processos encontram-se em vista ou adiados. Eu solicito que permaneçam. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. Agradeço, doutor Tiago, e peço permissão para o relato da minha pauta. Tenho do sistema CIT 319.043.13, União da Vitória, 143.429.14, Umuarama. Ambos são pela regularidade com recomendação e ressalva. Está em discussão pela aprovação. Ato de inativação. Me foi devolvido. Não, está em vistas com o auditor Sérgio Valadares. O 384.450.14, município de Pato Branco, admissão de pessoal. Edital 3/2013, COFAP, legalidade e registro, o Ministério Público acompanha, e a proposta do relator
acompanha também as manifestações, legalidade, registro e recomendações que apresento no voto. Em discussão pela aprovação. Embargos de declaração 477, 778, 17, Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. Primeira Câmara julgou procedente a tomada de contas extraordinária instaurada para apurar irregularidades da contratação de pessoal no âmbito da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. Embargos sustentam necessidade de complementação do acórdão, determinando devolução de valores pela contratação irregular de empresa de assessoria em desacordo ao pré-julgado 6, multa do 87.4G. Também fixou uma série de recomendações. Toda a instrução processual já foi analisada no acórdão e determinou penalidades cabíveis a cada item. Assim, a proposta conhecimento e não provimento. Em discussão pela aprovação. Protocolo 247, 330-14, Câmara Municipal de Telêmaco Borba, 2013, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou, a situação foi regularizada e assim a proposta regularidade com ressalva. Em discussão pela aprovação. 272, 443, 15, Câmara de Nova Fátima, 2014, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e esta também é a proposta do relator. Em discussão, está aprovada. 238, 109, 16, Câmara Municipal de Antônio Olinto, 2015. COFIN manifestou-se pela regularidade, Ministério Público não opinou conclusivamente em razão da insuficiência do escopo de análise e, finalmente, propôs irregularidade. Proposta do relator acompanha a diretoria pela regularidade. Está em discussão pela aprovação. 243, 083, 14, município de Campina Grande do Sul, 2013, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 193, 845, 15, Rio Bonito do Iguaçu, 2014, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público também se manifestou, acompanhou o entendimento da unidade técnica, mas solicitou a abertura de análise apartada dos procedimentos licitatórios. Faço também algumas observações pela regularidade com ressalvas e acompanho o Ministério Público quanto à determinação de que os documentos referentes a procedimentos licitatórios sejam desentranhados dos autos, peças 21 e 29, e passem a integrar procedimento próprio de verificação de contas de gestão. Em discussão pela aprovação. 244, 253, 15, município Mariópolis, 2014, COFIN regularidade com ressalva. O Ministério Público também acompanhou e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 255, 581, 15, município Pinhalão, 2014, COFIN pela irregularidade. E apontou restrições, que são várias. Utilização dos recursos do Fundeb abaixo de 95% da arrecadação do exercício. A ausência do encaminhamento do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Déficit orçamentário, pode ser ressalvado. Ausência de publicação do balanço patrimonial e não atingimento do índice mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério.
Faço também algumas observações. Ministério Público acompanha a manifestação da COFIN pela irregularidade e a proposta que apresento pela irregularidade das contas do município de Pinhalão 2014, aplicação das multas abaixo descritas, todas com base no artigo 87.4 da Lei Orgânica, ao senhor Claudinei Benetti. 1. Em face da utilização de recursos do Fundeb abaixo de 95% da arrecadação do exercício, saldo deixado para aplicar no primeiro trimestre do exercício seguinte excede a 5%, em contrariedade ao disposto na Lei 11.494/07, artigo 21, parágrafo 2º. 2. Em face do não atingimento do índice mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério, em contrariedade ao disposto na Lei 11.494/07, artigo 22. 3. Em face da não publicação do balanço patrimonial, em violação à Lei número 4.320/64, capítulo 4º, em Instrução Normativa 104/2015 deste Tribunal. Está em discussão pela aprovação. Ou melhor, em discussão pela aprovação. Pulei um? Não. Inativação? Está com vistas? O anterior está com vista. 7501. Realmente eu tenho que estar com vistas com o doutor Valadares, mas eu deixei de relatar o 77.590.15, revisão de proventos requerida por Nelson de Souza Filho, ocupante do posto de subtenente da Polícia Militar. O interessado, admitido em 82, foi transferido para a reserva remunerada compulsória em 12 de 3 de 2014, com o valor aqui apresentado, no cargo de subtenente, referência 10. A peça 10 dos autos está reproduzido o parecer 213514 da Coordenadoria Jurídica do Paraná Previdência, versando sobre o pedido de progressão salarial formulado, requerendo-se alteração da referência 10 para a referência 11. Relata-se que, à época da inativação original, não foi possível a implantação da referência 11, em virtude do contido na Resolução Conjunta 2/2013, editada em cumprimento ao artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, repito aqui, o artigo 22. A COFAP, pela negativa de registro, Ministério Público discorda pelo registro, faz também algumas observações, e a proposta do relator acompanha o Ministério Público pela legalidade e registro da Resolução 0085, permitindo ao órgão previdenciário efetuar a promoção do militar Nelson de Souza Filho. Está em discussão, está aprovado. Minha pauta está atendida, a palavra está livre. Senhor presidente. Doutor Valadares. Eu peço desculpas. Naquele processo dos militares, eu acabei me empolgando com a discussão teórica sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, as doutrinas do igualitarismo e as doutrinas liberais, etc., e eu acabei invertendo o voto. Então, solicitaria a reabertura da discussão, senhor presidente, do processo 832.240.14, que é aquela revisão dos proventos, porque é invertido. Eles não consideraram o tempo ficto e nós vamos propor que eles considerem, portanto, que seja diligenciada na Previdência para que observe o parágrafo único do artigo 85 da Lei 6.417/73, entendendo que ela foi, sim, conforme jurisprudência pacificada, recepcionada. Eu inverti o voto, diz que eles teriam contado, na verdade eles não contaram. Então, não é pela legalidade de registro, senhor presidente, pela negativa por hora, por diligência Paraná Previdência, para que aplique
o artigo 85 da Lei 6.417/73, que prevê a fração de tempo igual ou superior a 180 dias será considerado como um ano. Por gentileza, então, senhor presidente. Então, está acatado o pedido de Vossa Excelência. Conselheiro Fábio Camargo concorda. Aprovada a diligência. Obrigado e peço desculpas, era o que tinha. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 29 de agosto, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.